A Conselhia de Tomar do Partido Socialista, para além do Presidente da Junta Urbana, Augusto Barros, promoveu uma conferência de imprensa na manhã desta segunda-feira, sendo que em cima da mesa esteve a atual situação política da freguesia, precisamente o recente chumbo do orçamento e plano para 2016. Tanto o líder do PS de Tomar como o Presidente da Junta manifestaram a esperança de que haja bom senso da parte da oposição, no sentido de viabilizar o orçamento, sendo que o documento vai ser alvo de algumas alterações e será apresentado de novo à Assembleia de Freguesia. Acusando a oposição de colocar em causa a execução de algumas obras importantes para a freguesia, Hugo Costa deixou um apelo para que o documento seja aprovado, recordando que o PS nunca inviabilizou orçamentos em junta alguma, mesmo naquelas em que é minoritário. Dizendo, antes de mais, que respeitamos as opções tomadas pelos independentes por Tomar e pelo PSD de votar contra o orçamento e contra os correios na cidade. Respeitamos, estão no seu direito político. Contudo, não deixamos registar que não é normal, nomeadamente em Tomar, a politiquice existir numa junta de freguesia. O Partido Socialista, ao longo da sua história, e basta ver o que o Partido Socialista faz nas restantes 10 freguesias do concelho, normalmente não boicota e não vota contra orçamentos de freguesia. Não é normal assim acontecer, estão no seu direito. Em relação aos Correios, o Partido Socialista entende que o voto contra, a moção contra a existência dos Correios, visa única e exclusivamente prejudicar as pessoas. Na altura, todos os partidos foram contrários ao encerramento dos Correios na Rua de Coimbra. Hoje, a oposição tenta boicotar a existência de Correios na Zona Nova da cidade. Apenas e única e exclusivamente porque não quer que a Junta de Freguesia faça um serviço público. Serviço público esse que não tem qualquer tipo de custo para a freguesia, pelo contrário, apresenta até alguma margem de lucro para a freguesia. Depois, em relação ao orçamento de 2016, o voto contra é o voto contra a obra. É um voto contra que implica o boicote ao trabalho da freguesia. Basta olhar para aqueles que foram os últimos 2 anos e percebemos que só, por exemplo, a nível de quilómetros de asfalto, esta freguesia fez mais em 2 anos do que as outras 2 juntas em 4. Não pode ser possível que os tomarenses não compreendam e não olhem para esta realidade. Basta olhar para a realidade de obras como a obra da Nossa Senhora da Piedade, a Rua do Contador ou a Rua Nova da Matana, apenas para vos dar 3 exemplos de obras de alguma dimensão que a Junta de Freguesia fez. Também não podemos deixar de sublinhar o apoio social que tem sido nessa Junta de Freguesia. O exemplo da Junta Anima, que tem permitido que crianças, por um preço muito baixo, tenham férias acompanhadas. E isso foi uma medida desta freguesia e uma inovação desta freguesia. Não podemos deixar de sublinhar que o voto contra o orçamento de 2016 é o voto contra as obras que lá estavam. E os tomarenses precisam de saber que obras lá estavam. É um voto contra a obra de Palhavã. É uma obra antiga e necessária no concelho de Tomar e que a Junta de Freguesia assumiu no orçamento. Assumiu como a obra mais cara do orçamento. Volto a sublinhar, é um voto contra a obra de Palhavã. E é um voto contra também obras como, por exemplo, toda a reestruturação da zona de Valdanora, que toda ela também em muito mau estado. A questão dos CTT também foi amplamente referida na conferência. Augusto Barros considerou que há uma perseguição à Junta por causa da criação deste posto. O presidente da União de Freguesias de São João Batista, Santa Maria dos Olivais, começou por abordar os pontos de divergência. Os pontos divergentes da última Assembleia de Freguesia, uma moção radical para encerramento do posto dos CTTs na Major Ferreira do Amaral, teve um ponto que temos de chegar a uma conclusão. Aquele posto, e no contrato que está firmado com os CTTs, renova automaticamente de 6 em 6 meses. A partir do dia em que nós pensarmos que de facto o posto não deve existir, temos 30 dias de antecedentes para contactarmos CTTs e imediatamente fazermos a exclusão e o encerramento do mesmo. Mas isto temos que respeitar também os contratos que estão. E nós não queremos dizer
que não teremos que obedecer às ordens da Assembleia de Freguesia. Temos que cumprir também os nossos acordos que temos. E nesses pontos não podemos fugir à regra. No dia 20 de julho de 2015, através do requerimento, solicitaram dados, os independentes, solicitaram dados do desenrolar do contrato com os CTTs, assinado em 31 de março de 2015. Tudo isso foi entregue com ofício e informação do Presidente e do Executivo da Junta na Assembleia de Freguesia do dia 14. Pois não se realizou mais nenhuma Assembleia de Freguesia neste espaço de tempo. O Sr. Presidente da Assembleia alega que eu, no prazo de 30 dias, tinha por obrigação de lhe entregar os documentos. Estes daqueles do contrato de delegação de competências entre a Câmara e a Junta. Conclusão, sempre ao longo dos tempos, todos os requerimentos que foram exigidos pelo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia foram entregues na outra Assembleia a seguir. Sempre foi assim que se trabalhou. Nunca houve qualquer cláusula que dissesse que tinha que ser ao fim de 30 dias. E foi nesta cláusula do que estava antigamente, que nesta última Assembleia do dia 14 foram entregues os documentos sobre os CTTs, entregues os documentos sobre a delegação de competências da Câmara e a Junta. Todos esses casos foram entregues a tempo e horas para serem discutidos na última Assembleia do dia 14. Os Sr. no dia 30 de setembro exigiram por regulamento relatório das áreas delegadas pela Câmara em protocolo com a Junta, conforme consta do artigo 6º do ponto 2 da delegação de competências, assinado em 23 de março de 2015. Exigiram, no mesmo requerimento, cópia do protocolo com a Câmara e a Junta de Intervenções. Tudo isso foi entregue na própria reunião, porque isto abrange um protocolo que é o protocolo da área do perímetro urbano em que nós trabalhamos com a Câmara. Para quê? Para que todos os trabalhos que são dos delegados a nós, a gente possa, de 3 em 3 meses, transmitir à Câmara as áreas através de um relatório. Esses relatórios foram entregues na mesa da Assembleia de Freguesia. Digo-vos que, no que toca ao chumbo, nos GOPs, ou seja, as grandes opções do plano, no PPI e PPA, e o orçamento de 2016, de facto, sem dúvida que sinto-me triste por isto, porque eu não esperava isto, porque nós, neste ponto, digo-vos que fomos um tanto ou quanto atraiçoados neste ponto de ver o orçamento chumbado. E digo porquê. Os mesmos foram elaborados em rascunho pelo Presidente Tesoureiro e uma administrativa, que é hábito todos os anos ela estar dentro do assunto, que de imediato, no dia 27 de outubro, convidou todas as forças políticas, PS, PSD, CDU e independentes, para discussão e enriquecimento dos ditos documentos estes que eu falei atrás. O membro do PSD, nessa dita reunião, abandonou a sala, pois disse não estar mandatado para discutir o assunto. Porque, de facto, ele diz que este caso devia ter sido discutido com outros membros, e foi ele que apareceu, e ele, depois, na altura, abandonou a sala, dizendo que não estava mandado para isso. Os independentes fizeram exigências quase incomportáveis no aspecto financeiro. A CDU aprovou com pequenas alterações. Isto no dia que foi a dita reunião, a primeira reunião de regularização de assuntos para que se pudesse chegar ao entendimento. No dia 10 de novembro foi enviada a todas as forças documentação relativa a estes pontos, dos que eu em cima frisei. E enviou-se, no dia 23, novo convite para uma reunião a todas as forças políticas, que em cima também foram mencionadas. Conclusão, a força política PSD não compareceu. Não sabemos ainda hoje porquê, possivelmente entendiam como não estavam com assento no Executivo, entenderam possivelmente não se deslocarem para discutir o assunto.